Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 15. Salmo 15, a nossa meditação esta manhã de domingo. Salmo de Davi. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta pequena série de sermões que temos realizado no livro de Salmos, hoje o Salmo 15, no qual eu proponho o tema para um viver piedoso. Salmo 15, do verso 1 até o verso 5. Como temos observado, o livro de Salmos tem um título no original em hebraico, Louvores. Embora muitos dos salmos sejam orações, alguns são poesias, outros deveriam ser recitados, usados para instrução no povo de Deus, outros deveriam ser cantados. Este livro, na verdade, é uma compilação de 5 livros, reunidos e dispostos no livro 1, do Salmo 1 até o Salmo 41, o Salmo 2, do Salmo 42 ao Salmo 72, o livro 3, do Salmo 73 ao 89, e o livro 4, do Salmo 90 ao 106, encerrando com o 5º livro, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Hoje meditaremos no chamado livro 1, lá no Salmo 15. João Calvino, comentando o livro de Salmos, diz assim, acerca deste salmo: se desejamos ser considerados como parte do rol dos filhos de Deus, o Espírito Santo nos ensina que devemos provar o que de fato somos através de uma vida santa e íntegra. Ainda Calvino, comentando este mesmo salmo, diz: somente aqueles que têm acesso a Deus e vivem uma vida santa é que são seus genuínos servos. De fato, esse salmo nos chama a um viver santo, uma vida de piedade, uma piedade não teórica, mas uma piedade prática, demonstrada e provada. Então, este salmo se inicia com uma pergunta, e a resposta a esta pergunta vai nos conduzir a este primeiro ponto: para viver uma vida de piedade, para um viver piedoso. Davi começa com uma pergunta no verso 1: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O tabernáculo, a tenda, era o lugar da habitação de Deus, a glória dele se manifestava ali. Então ali o santo lugar, o tabernáculo montado no santo monte, de fato apontava a presença do Deus santo e a sua glória. Quando Davi então começa a inquirir quem há de habitar ali, quem há de estar ali, ele coloca em contraposição a santidade de Deus e a nossa condição pecaminosa, a nossa pequenez. Então, sabendo dessa verdade, de que ali habitava a glória, a majestade de Deus, Davi então diz: quem pode subsistir à presença dele? Então a pergunta que eu faço é: qual é o caráter da pessoa
que Deus aprova na adoração? E também, quem pode estar na presença do Deus Santo? A partir do verso 1, então, essas perguntas precisam ser respondidas. Quem de nós tem caráter suficiente para ser aprovado diante da santidade de Deus? Ou quem de nós pode estar na presença dele? Isaías nos responde lá no capítulo 6 do seu livro, quando ele se depara diante da santidade de Deus e da sua glória, ele grita: ai de mim! Uma expressão de que a ira há de se manifestar, de que chegou o fim. Ai de mim! Então Isaías declara quem ele era e a que povo ele pertencia. Ele era um pecador, e o povo a quem ele pertencia também era um povo pecador. Nosso pai Adão, lá no princípio, nos deixou esta herança de que somos pecadores, indignos da glória e da presença de Deus. Quem então pode estar à presença deste Deus Santo? No Salmo 24, Davi pergunta mais uma vez: quem pode estar à presença de Deus e ser aprovado? Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 24. Salmo 24. O verso 3 e o verso 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Esse Salmo 24 e o Salmo 15 têm semelhanças profundas. E de novo Davi traz a pergunta para uma resposta que talvez não tenhamos. Quem pode subsistir diante da santidade de Deus? E ele pergunta então mais uma vez: quem pode estar na presença de Deus e ser aprovado? Aquele que sonda o nosso interior, o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. Aquele que conhece todas as coisas e elas não podem estar encobertas aos seus olhos. Quem pode então subsistir ao juízo e ao julgamento de um Deus tão santo? É necessário que haja uma consistência entre a nossa vida e a nossa adoração a Deus. Senão então seríamos culpados de hipocrisia. É preciso haver consistência entre o que somos, a nossa vida e a nossa adoração. A pergunta de Davi nos conduz a essa séria meditação: se o que vivemos, se o que somos condiz com aquilo que praticamos no culto. Saiba que as orações que hoje aqui realizamos foram santas, porque foram feitas em nome de Jesus. A palavra que lemos é santa. O culto que prestamos com cânticos e hinos espirituais é santo. Quando nós nos colocamos a caminho desta casa, a consideramos como casa santa, um lugar santíssimo. Porque aqui, quando começamos o culto, invocamos a presença daquele que é santo. Então a consideração é: o que vivemos e somos condiz com a nossa adoração? Ou somos hipócritas? Diante de um Deus santo, fingimos que há em nós alguma santidade. Em segundo, o salmista agora então nos apresenta a resposta para ser piedoso. Como então ser piedoso? Como santificar-se diante de um Deus santo? No verso 2, Davi apresenta o perfil daqueles que são santificados pela justiça de Deus. Em um paralelismo, em 6 pares, Davi nos responde então como obter essa vida de piedade. O paralelismo é um artifício literário muito utilizado pelos escritores bíblicos, em especial nos Salmos, em que há uma contraposição de ideias. No primeiro par apresenta-se uma ideia, no segundo uma ideia, que ou se completa ou expande a primeira frase, ou pode contrapor-se a ela. E Davi o faz então em 6 pares.
Na primeira linha, o primeiro par, no verso 2, diz que a nossa conduta deve ser santa. Precisamos viver de forma santa na presença de Deus. Observe dois verbos que Davi utiliza aí: viver e praticar. Verso 2, acompanhe comigo. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Essa primeira linha, que vive com integridade e pratica a justiça, é a primeira linha desses 6 pares de paralelismo que Davi apresenta. E esses dois verbos devem chamar a nossa atenção: viver e praticar. O viver é o nosso caminhar diário, diz respeito à prática de tudo aquilo que somos. Como você se porta semanalmente, como você se porta quando você está sozinho no interior do seu quarto, como você se porta nos negócios, nas suas relações interpessoais. O viver aqui, esse viver com integridade, indica todo o seu ser, em toda a sua integridade, em tudo aquilo que você faz e é. Davi então diz que aquele que pode estar à presença de Deus, aquele que pode estar na presença do Deus Santo, é aquele que tem um viver que é integral. Então, a resposta para ser piedoso começa aqui. É o como vivemos. Devemos viver com integridade. Esse termo no hebraico significa integralmente. Não pode haver uma única parte da nossa existência que esteja fora da condição de santificação. Alguns tendem a particionar a vida e dizer assim: isso aqui eu não preciso santificar. Saiba que quando você come, as suas escolhas no que diz respeito à alimentação precisam ser santas. Quando você dorme, você não pode ser dominado pelo sono, pela preguiça. Quando você namora, quando você casa, quando você decide viver solteiro para o Senhor, quando você cria filhos, quando você se torna idoso, quando você faz negócios, quando compra ou vende, quando estuda, quando tem lazer. Em cada momento, a integralidade do seu ser precisa estar neste fato, de que cada área, cada aspecto precisa ser santificado pela graça de Deus. O todo da vida precisa ser atingido. A ideia não é que somos sem pecado, mas que há em nós uma odiosidade tal pelo pecado. É uma utopia achar que em todos os aspectos da sua vida você será perfeito. Mas a verdade que nos é transmitida, que nos é dada, é de que quando nós vivemos para Deus, odiamos o pecado e nos apartamos dele, deixando-o. E assim nos tornamos santos diante dele. É preciso entendermos e compreendermos que a vida integral na presença do Senhor indica que eu vou apresentando cada área dela a Deus, a fim de que pelo Espírito Santo e pela palavra Ele vá modificando, transformando, e eu vá me santificando progressivamente em cada uma delas. Quem pode estar à presença do Senhor são aqueles que têm uma vida integral de santificação. A ideia não é então de viver sem pecado, mas ter odiosidade pelo pecado. Assim então o pecado será passo a passo vencido, deixado e abandonado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais integridade é exigida de nós. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais integridade é exigida de você. Quem pode estar diante de Deus? Aqueles que buscam uma vida íntegra na presença dele. Ele também diz que devemos estar envolvidos em obras de justiça, uma fé dinâmica, ativa, que produz frutos. O verso 2 assim diz: e pratica a justiça, que literalmente trabalha para a justiça, promove a justiça. Aqui o termo justiça implica em um padrão divino estabelecido pela palavra. O propósito então é que todas as minhas obras, tudo aquilo que eu pratico e eu vivo, tenha como padrão as escrituras sagradas. Se você leu com fé o Salmo 119, do verso 1 ao verso 16, a nossa liturgia, você pode ter uma compreensão clara daquilo que o salmista apresenta ali, quando ele diz que no seu viver, no seu praticar, no realizar dos atos,
o desejo é que a palavra esteja guiando, esteja presente no coração. Então, estar na presença do Senhor significa ter uma vida, um padrão que é a santidade de Deus. Nossas obras devem ser de acordo com a santidade dele. E eu pergunto, você tem vivido assim? Se eu colocar à porta da igreja oficiais que perguntem a você se você está aprovado para estar na presença de Deus, a sua vida tem apontado essa santificação, essa transformação, a resposta para ser piedoso continua. Não só a nossa conduta deve ser santa, mas as nossas conversações. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Agora apresenta-se então a outra linha de paralelos que o salmista apresenta. O verso 2, a parte B, e o verso 3, a parte A, diz assim: e de coração fala a verdade, e o que não difama com a língua. Agora ele contrapõe duas ideias. Davi apresenta agora o contrário. Ele coloca um positivo e um negativo em contraposição. Aquilo que deve estar e o que não deve estar na nossa boca, na nossa língua. O diabo é chamado de difamador. Nós nos assemelhamos a ele quando difamamos. Então Davi vem e diz assim: olha, o que caracteriza o servo piedoso, aquele que está vivendo em santificação, é o seguinte: primeiro, de coração fala a verdade. O coração literalmente vai conduzir aquilo que a sua boca diz. A verdade é tudo aquilo que está de acordo com o que é verdadeiro. Ao contrário, aquele que não vive esse padrão, o verso 3, a parte A, diz assim: difama com a língua. Um cristão maduro tem controle sobre a sua fala. Isso marca o viver e praticar daqueles que são santos na presença de Deus. Então ele vive falando a verdade, falando aquilo que procede de Deus. Ao contrário daqueles que vivem em pecado, que vivem sem a santificação, que vivem no desagrado de Deus, usam a língua para difamar, para falar mal, para suscitar ira no coração do próximo, para destruí-lo. Como existem cristãos que quando abrem a boca falam mentiras, dizem coisas perniciosas contra o próximo, que denigrem, que destroem, que matam. E Davi então vem e diz assim: antes, pelo contrário, aquele que é piedoso, quando ele fala a edificação, como diz o apóstolo Paulo, não há palavra torpe. Antes, a palavra que ele diz edifica, constrói. Às vezes eu me entristeço e tem um termômetro muito bom para você identificar o que as pessoas andam falando, é o Facebook. Às vezes tem gente que entra ali só para denegrir, falar mal, destruir. A língua é veloz para derramar sangue, urde veneno e engano. Não há palavras de edificação, não há nada que edifique o outro, que possa construir o outro. Então o salmista, na continuidade, diz assim: aquele que é aprovado para estar diante de Deus deve ter uma fala que condiz com a santidade. O que você diz, o que você fala, edifica, constrói. A sua boca é uma boca de santidade. Uma resposta para ser piedoso. No verso 3, então, Davi, nesse terceiro pá, apresenta duas coisas negativas que são usados aqui: o não e o nem. Observe comigo novamente o verso 3, a parte B. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O não e o nem, os dois negativos. Como nos 10 mandamentos, utilizando o negativo de novo, ele nos chama à prática do que é positivo. Então ele diz: aqueles que devem habitar e morar e estar na presença de Deus, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho.
Quando vivemos em santidade, não causamos dor ao nosso vizinho. Isso aponta para todos os quais nos assemelhamos, o nosso próximo. A proposta que Davi apresenta aqui é que aquele que vive em santidade, aquele que tem um caminhar piedoso, não faz mal ao próximo, mas pratica o que é bom. Essa pessoa então vive para o anúncio do Evangelho àqueles que não creram, para que sejam salvos pela graça. Essa pessoa vive para a edificação daqueles que já creram no Evangelho. Ele vive para praticar o bem ao próximo, para fazer o que é bom ao próximo. Ele de fato está cumprindo o que diz o mandamento, quando diz amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Na última linha do verso 3, Davi aponta como viver fazendo bem ao próximo. Ele apresenta o piedoso como alguém que edifica o outro. Ele é tardio em pensar e falar mal do seu vizinho. Olha a última linha do verso 3. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele pondera, ele pensa, ele reage para com o outro que vive consigo, cogitando a possibilidade de não lançar contra ele injúria. Antes ele quer praticar o que é bom, ele quer edificar, construir. Não é um pensamento contrário, antes é um pensamento a favor, para que haja salvação, para que o bem seja produzido aos homens em todo lugar. Então Davi mostra que ele vive fazendo bem ao próximo. Tanto na primeira quanto na segunda linha ele fala do próximo e do vizinho. O cristão é alguém que está voltado para fora de si e não para dentro de si. O homem piedoso vive para que o bem seja praticado ao outro. Não é egoísta, não é autocentrado, não vive num mundo fechado em si mesmo. Ele é chamado para praticar o bem àqueles que o cercam. A resposta então para ser piedoso, no verso 4, Davi apresenta dois opostos. Veja comigo: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Então agora Davi pega dois opostos, o réprobo e aquele que vive para honrar a Deus. Esse quarto par que é apresentado aqui, devemos de fato então considerar o que Davi nos diz. Devemos olhar para a vida daqueles que vivem sem Deus e reprovar os seus atos. No início do culto, eu conversava com o reverendo Alain René, e ele falou acerca de um texto que ele publicou sobre política. E nesse texto ele conclama os pastores, e eu vou expandir o pensamento dele, conclamando a igreja a sermos profetas em nossos dias. O profeta no Antigo Testamento era aquele que vindicava ao povo, a nações ou a Israel, que cumprissem os desígnios de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus, se arrependendo dos seus atos pecaminosos, da sua pecaminosidade, abandonando e voltando-se ao Senhor. Muitas vezes então eles denunciavam os reis, os líderes ou até a própria nação, e essa denúncia em voz audível para que todos pudessem ouvir, invocava o arrependimento. Então o salmista declara que o piedoso, aquele que é aprovado à presença de Deus, vive reprovando os atos daqueles que não agradam a Deus. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, tampamos os nossos ouvidos e nos calamos diante daqueles que estão praticando o que é mal. Então Davi vem e diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, aquele que é reprovado. Essa pessoa não está alcançando diante de Deus a aprovação, então os seus atos devem ser reprovados. Se há na igreja um ministério que foi abandonado, é o da reprovação pública. Nós não temos reprovado os pecados do povo, da nação e até da igreja. Então Davi vem e diz assim: o piedoso, ele vive reprovando o ato do réprobo, dizendo é desprezível, é inaceitável. Mas o par positivo que ele apresenta
desse exemplo no proceder. Antes, pelo contrário, nós somos chamados a seguir o passo dos justos e nos assemelharmos a eles em seu proceder. Acompanhe comigo o verso 4, a parte B. Mas honra aos que temem ao Senhor. Honrar é dar louvor, reconhecimento. Então o salmista diz assim: o que pratica o mal você desaprova, mas o que pratica o bem você honra. Você já percebeu que não há entre nós o costume de elogiar, de dar boa paga àqueles que estão praticando o que é certo, que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, de elogiar, de perpetuar, de fazer visível, noticiar e praticar. E o salmista também diz assim: honra aqueles que vivem servindo a Deus, que vivem em santidade, que temem ao Senhor. A resposta para ser piedoso. Este quinto par, apresentado aí agora no final do verso 4, nós encontramos de Davi uma orientação sobre a nossa palavra que deve ser santa. Olha o finalzinho do verso 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. A primeira classe de pessoas que eu me lembro quando eu vejo isso aqui são os pastores, que pregam a palavra da verdade e muitas vezes são arguidos a retratar aquilo que disseram, porque ofenderam o homem pecaminoso, porque fizeram colocar-se à mostra aqueles que têm vivido em iniquidade. Mas muitos com dano próprio têm perseverado em dizer: o que eu disse eu não torno atrás. Então agora ele vem e diz assim: a palavra que você diz deve ser santa, não deve ser uma palavra que vai e torna atrás. Permaneça nela, mesmo que haja um preço a ser pago. Como Jesus ensinou, o nosso falar deve ser e seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. Não viva um caminhar dúbio. Aquele que quer viver a presença de Deus em santidade, em piedade, deve ter uma palavra santa. O que ele diz não torna atrás, é estabelecido pela verdade. Volte ao Salmo 119, que espero eu você tenha lido com fé essa manhã e tenha guardado no seu coração para meditação. Não tenha sido uma leitura desprovida de atenção ou falta de diligência, mas antes, pelo contrário, que você tenha atentado àquilo que o salmista diz. Salmo 119, verso 8: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Então o salmista diz assim: Senhor, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho ouvido da tua parte, a tua palavra, aquilo que o Senhor decreta, os seus estatutos, os seus mandamentos, eu os cumprirei. Uma coisa eu peço ao Senhor: não me desampares jamais. Não importa, meu querido, se haja dano, e haverá dano muitas vezes quando você se mantiver firme naquilo que você declara. Deus é que é por nós. Se você está vivendo em uma vida de piedade, de santidade, não tema manter a sua posição e a sua postura e declarar a sua fé. Seja honesto na sua confessionalidade. Seja honesto na sua teologia bíblica. Não abra mão dela, declarando-a como sim, sim, e quando for não, não. Essa é uma característica daqueles que vivem em piedade diante do Senhor. Agora no verso 5 vem o sexto par e o último. Aqui está então o nosso proceder nos negócios. Verso 5, acompanhe comigo. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Nosso proceder santo, nossos princípios devem estar acima do dinheiro. O cristão piedoso não vive para o lucro no que diz respeito às finanças. Ele vive para a glória de Deus. Veja, a Bíblia não proíbe o empréstimo. A Bíblia simplesmente diz que isso não nos domina. Então os princípios que regem o empréstimo são: em primeiro lugar, o juro deve ser um juro que seja honesto.
Mas o princípio que dirige o coração do crente é de que quando necessário for, ele dá, ele oferta e ele ajuda o necessitado. Então agora ele vem e diz assim, nos negócios, no que diz respeito às finanças, o homem que vive um proceder piedoso para ser aceito à presença de Deus, para ser aceito no santo monte do Senhor, não empresta dinheiro com usura, não tira lucro do necessitado, não se vale da desgraça alheia para obter ganho, e nem, olha o texto, aceita suborno contra o inocente. Ele não quer ver que aquele que é desprovido de recursos, aquele que é inocente, seja prejudicado. Então, uma pessoa que no proceder, quanto que diz respeito a negócios e dinheiro, é honrado, está sempre propício ao necessitado, cuida do mais fraco, honra a Deus com o seu proceder, não vivendo para amar o dinheiro. Esses princípios são apresentados pelo salmista no Salmo 15. Aprovam aqueles que podem viver a presença do Senhor. E no último ponto, então, no último trecho do verso 5, ele diz: quem deste modo procede, ou seja, vive, caminha, ele diz, não será jamais abalado. Sabe por que ele não sofre abalo? Porque ele não sofre dano? Porque ele vive na presença do Senhor, na tenda do tabernáculo, no santo monte. Ele habita com Deus Altíssimo, ele tem morada com o Senhor. Por isso esse proceder, essa vida de piedade santa, conduz ele à segurança, conduz ele a um futuro escatológico de prazer e consolo na presença do santo Deus. Os olhos e o coração dele não estão voltados para este tempo presente, mas ele vive num futuro por vir, onde ele sabe que Deus mesmo o consolará. E ele então não é abalado, ele não sofre, porque Deus é com ele. Você quer viver na presença do Senhor com um proceder santo? Siga os passos que Davi apresenta, que não são exaustivos, mas já são um bom começo para uma vida de piedade e um viver santo. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, quem pode estar à tua presença santa? O teu Espírito, por intermédio do teu servo Davi, nos informa que todo aquele que vive uma vida de piedade, de santidade, esse pode viver a presença do Senhor e não será abalado. Ó Deus, obrigado por tão grande confiança. Mas trememos diante destas perguntas. Quem somos nós diante da tua santidade? Nós não podemos, ó Deus, e não há como subsistir diante de ti. Mas com a ajuda do Espírito, e por intermédio da Santa Palavra, e pela operação da graça em Cristo Jesus, a santificação pode nos transformar de pecadores odiosos à presença do Senhor em filhos de Deus, santos e regenerados pela graça. Nos dirige então no nosso proceder, no nosso caminhar diário, em todas as áreas de nossa vida, para que haja integralidade do nosso ser diante de ti. Conduz os nossos passos, as nossas falas, o nosso amor para com o próximo. Nos dirige nos negócios, ó Deus, as nossas relações. Que nosso falar seja, ó Deus, de fato santo, para edificação do outro. E que ele seja, ó Deus, firme na verdade. Mesmo, ó Deus, que haja dano para nós. Porque quem procede assim não será abalado. Obrigado, ó Deus, por tão grande graça. É o que nós oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.